Bom, hoje nós vamos falar de Índia, sobre produção de conhecimento, sobre os primórdios desse processo de produção de conhecimentos, de saberes na antiguidade, e falar sobre a Índia, que é um lugar onde é muito importante em termos de produção de conhecimento e de saberes. É um celeiro, na verdade, de ideias. É um lugar muito particular em termos culturais. Tem uma história muito também particular. Vocês vejam, é uma região muito fértil. Eles têm um clima muito regrado, modulado pelas monções. Tem muita água na Índia. Embora eles mesmos digam que a água chega e vai embora, mas você tem rios caudalosos lá, e principalmente esses dois rios, que é o rio Ganges e o rio Yamuna, que são rios importantes até hoje. Dentro da área desses dois rios, o rio Ganges e o rio Yamuna, é o que os antigos chamavam Aryavarta, a terra dos ários, dos arianos, né, que é, do ponto de vista mítico, a origem das populações védicas da Índia. Existe um outro rio, um pouco mais distante, que é o rio Indo, que hoje está no Paquistão, que também é extremamente importante na civilização da Índia. E havia um quarto rio, o rio Saraswati, que ele desapareceu em algum momento, não se sabe exatamente quando, 3000 a.C., houve alguma coisa, alguma movimentação tectônica ali na região, e esse rio ele desapareceu. Esse rio, os indianos até hoje o celebram como um rio que corre numa outra dimensão, e os três rios, Saraswati, Yamuna e Ganges, são os três rios sagrados mais importantes. Embora todo rio na Índia seja sagrado, pelo que eu pude observar, esses três rios são os rios mais importantes do ponto de vista mítico, sendo que dois existem, Ganges e Yamuna, e o terceiro é um rio espiritual, nós diríamos assim, ele corre numa outra dimensão. A Índia, ela tem, pela sua fertilidade, pela maneira como, e pelas suas riquezas, minerais também, que são grandes, principalmente de pedras preciosas e outras coisas. A Índia, ela é um local, mas principalmente por causa da água e de tudo isso, ela é um local que foi foco objetivo de deslocamentos populacionais desde épocas muito remotas. Apesar dela ser razoavelmente isolada pelas cordilheiras do Himalaia e pelo Planalto do Irã, ela sempre foi, muitos povos foram para lá e se alojaram lá. Ela tem uma pré-história antiga, né? O grande problema das escavações na Índia, você tem cidades na Índia que são cidades antiquíssimas. Se fala sempre de Jericó como uma das cidades mais antigas do mundo, porque realmente em Jericó, né, ali perto do Mar Morto, você tem estratos arqueológicos que remontam à Revolução Neolítica, o que quer dizer que, enquanto revolução urbana, a emergência da cidade de Jericó é uma das mais antigas já atestadas arqueologicamente. Mas na Índia você tem cidades que provavelmente são tão ou mais antigas que Jericó. A questão da Índia é que são cidades que são ocupadas há muitos milênios, e algumas delas hoje são grandes cidades, como Patna, por exemplo. Então você nem tem mais como realizar escavações ali. Você apenas depreende. E depois o clima da Índia não é realmente um clima favorável à preservação de vestígios arqueológicos muito antigos, por causa da umidade, por conta
das chuvas, né, que caem e também dessas contínuas ocupações. Nós temos uma arqueologia importante em torno do rio Indo, porque aquela área que, junto com o rio que desapareceu, é uma área que foi desertificada nos últimos milênios e aí sobreviveu, como houve um processo de desurbanização em torno de 2500 a.C., isso é muito importante. A Índia, os arqueólogos dividem a Índia, consideram que a Índia teve dois processos de urbanização, então se fala do processo, o primeiro processo de urbanização e a segunda urbanização da Índia. Mas como ali essa primeira urbanização em torno do rio Indo, do rio Saraswati, ela desaparece, você tem essa crise urbana em função provavelmente de uma crise ecológica decorrente do desaparecimento desse segundo rio, que estava mais ou menos ao lado do rio Indo, que hoje corre no Paquistão. Sobreviveram muitas coisas ali naquelas zonas desertificadas, sobreviveram os vestígios disso que eles chamam de civilização do Indo, civilização Harappa, que é uma civilização antiquíssima, que ninguém sabe direito quando começou, mas que se extinguiu por volta de 2500 a.C. É uma civilização interessante, porque você tem para lá de 100 cidades localizadas, ou 100 núcleos urbanos localizados, funcionando mais ou menos da mesma forma, com a mesma estrutura arquitetônica, né? A mesma estrutura urbanística. E é interessante porque eles têm um idioma, eles tinham uma linguagem escrita, a escrita da cultura Harappa, que até hoje não foi traduzida. E isso é curioso, é interessante, porque vocês sabem, o arqueólogo fica com aquele mistério permanente, né? O que é que esses caras estavam dizendo, que tipo de pensamento essas pessoas tinham. Então é uma civilização assim muito misteriosa, a civilização Harappa. Você sabe que eles têm algumas imagens, alguns selos, aonde você percebe pelo menos um selo famoso, aonde você tem uma figura numa posição de lótus, né, com os pés cruzados, né, nessa posição que os hindus, até hoje no yoga, é a posição básica, e com um pênis sugerido, um pênis ereto, e essa figura ela foi chamada pelos arqueólogos de Proto-Shiva. Shiva é um deus importante no panteão védico, mais propriamente no panteão purânico, né, no desenvolvimento posterior da religião da Índia, mas é um deus importante na Índia. E eles encontram, então, elementos iconográficos associados a esse deus em períodos muito antigos, inclusive na própria cultura Harappa, nesse selo específico, o que mostra a existência de uma continuidade cultural de longa duração dentro da civilização da Índia. Então, é uma civilização extremamente antiga, e essa antiguidade da Índia é fascinante, assim, porque é provável que a Índia seja hoje a mais antiga tradição civilizacional continuada existente, né? Considerando esses vestígios que remontam a 2500, 3000 ou 3500 a.C. e que apontam algum grau de continuidade mítica ou simbólica. Então a Índia é uma civilização, claro que no fundo, todas as nossas civilizações, a China e a própria civilização grega, porque nós, no fundo, a civilização ocidental, a cultura ocidental, ela é decorrente, ela é expressão dessa civilização grega ou da civilização bíblica. Nós damos continuidade a isso, nós também temos uma profunda antiguidade, né? Nada do que nós fazemos é simples assim. Tudo que nós fazemos, estou falando do Ocidente, né, tem a ver com elementos, com padrões que se estruturam sobre o mundo romano, que por sua vez se estruturou sobre o mundo grego e sobre o mundo bíblico, e o mundo grego e principalmente o mundo bíblico se estrutura sobre fontes anteriores. O mundo bíblico tem origens, os povos semíticos, né, têm origens
que remontam às origens da civilização. É por isso que a Mesopotâmia, as antigas cidades da Mesopotâmia, então, o mundo bíblico do qual nós somos herdeiros e continuadores é um mundo que remete a origens também muito antigas. Nesse sentido, a nossa civilização também é uma civilização que tem raízes muito profundas. Mas a Índia, então, tem essas particularidades de ser uma civilização muito antiga e eles, ao contrário de nós, eles, e por isso reafirma determinados traços civilizacionais arcaicos, eles são uma sociedade de tradição, sempre foram, e trabalham com a ideia de que a essência da sua existência está na preservação do que existe e do que foi legado pelos ancestrais. Bom, a Índia, você tem aí dois grandes pensamentos que são desenvolvidos na Índia entre o período dessa origem e alguma coisa em torno do século 6 a.C. e 2 depois de Cristo. São dois sistemas muito importantes. O primeiro, muito importante para a Índia, propriamente dita, porque a Índia hoje, e para alguns povos do sudoeste da Ásia, para onde esses paradigmas míticos e civilizacionais e religiosos e espirituais se expandiram, que é o pensamento derivado da tradição védica, especificamente dos livros dos Vedas, do Rig Veda. É uma tradição religiosa muito particular, muito específica, e que tem importância grande na Índia, porque a Índia é hoje, e para a Índia e para muitos povos sobre os quais esses elementos se expandiram na Antiguidade e até durante a Idade Média, sudeste da Ásia. Né? E o outro sistema, que esse sim tem dimensão universal e tem influência sobre todos os povos, de uma forma ou de outra, e crescente influência, principalmente na filosofia ocidental a partir do século XIX, é o pensamento budista. O Buda é uma experiência espiritual ou metafísica ou intelectual, é uma experiência indiana em essência. Ele tem a ver com o desenvolvimento do pensamento clássico, védico, com os seus problemas, as suas particularidades, as suas visões sobre as hierarquias sociais, e o budismo ele emerge em grande parte como uma tentativa de solucionar esses problemas do ponto de vista intelectual e eventualmente filosófico, porque há de fato uma filosofia budista, não propriamente em Buda, embora Buda formule alguns conceitos que são conceitos importantes para essa filosofia budista posterior, mas há uma filosofia budista que trabalha muito com a tentativa de solucionar determinadas questões que são, em sua maioria, embora não no seu lado mais essencial, questões colocadas pelo pensamento védico anterior, né, e presente na Índia até o dia de hoje. Então existe essa imbricação do budismo dentro do pensamento védico, embora o budismo ele trabalhe com questões que não são questões védicas. Né? O Buda, no caso, o Gautama, Shakyamuni, ele teve uma percepção da natureza das coisas que ia muito além dos elementos conceituais, ou diríamos filosóficos, metafísicos, da tradição hindu original. Ele teve percepções que o aproxima, de fato, do pensamento profético hebraico que lhe é contemporâneo, embora em outro lugar do mundo. E vocês se perguntam por que não menos pela percepção que os profetas hebreus terão da existência de um Deus único, universal, menos por isso, porque para Buda não era uma questão relevante, nem foco de reflexão específica, mas pelo entendimento de que a condição humana era uma só, de que você tinha
uma natureza humana. E essa natureza humana que era o foco da meditação. Isso aproxima realmente o pensamento de Buda do pensamento profético da mesma época, né, em Israel, na medida em que os profetas também trabalhavam com o fenômeno humano enquanto tal. A própria ideia do, do Deus único, ele se refletia nessa perspectiva de que o ser humano é um só, né? O ser humano ele se reconhece enquanto humano, independente da sua posição dentro da sociedade, se ele é de uma casta superior ou inferior, no caso dos hebreus, se ele é sacerdote, ou se ele é levita, ou se ele é povo, que eram castas também, independente da sua imbricação cultural. Quer dizer, tanto os profetas hebreus quanto o Buda, ele viu o ser humano como um ser que não era definido principalmente pela sua identidade cultural, por ser judeu, por ser sumério, babilônio, no caso da Índia, por ser hindu, por ser indiano, ou por ser chinês, ou por ser de qualquer outra região possível e imaginável que você pudesse. E também era uma criatura que não se definia em função de gêneros, no fundo, né? Você tanto podia ser homem quanto mulher, que você fazia parte da humanidade em si. Isso são pensamentos que têm uma relevância, são universalistas e vão ter uma relevância no desenvolvimento do pensamento posterior, né? Diferentes outros pensamentos que vão ser colocados a partir desses, tanto esse pensamento hebraico quanto o pensamento budista, nessa mesma dimensão, eles vão influenciar e vão fazer as pessoas refletirem sobre essa universalidade da condição humana. Essa é uma questão, então, muito interessante do pensamento budista, o que torna o pensamento budista uma experiência intelectual única, uma experiência intelectual de grande profundidade no mundo antigo. Principalmente porque Buda, vocês vejam, quando o imperador Ashoka Maurya, que é um imperador que governou a Índia em torno de 300 a.C., ele, 300 anos mais ou menos depois do pensamento de Buda, quando ele foi construir um monumento no local aonde Buda havia feito o seu primeiro sermão, ele colocou ali um pedestal no alto com 4 leões. 4 leões. Leão porque o Buda era o leão do clã dos Shakyas. Ele tinha esse cognome, né? Ele botou esses 4 leões apontando para os 4 pontos cardeais, ou seja, querendo dizer que quando o Buda abriu a boca, ele abriu a boca para o mundo, ele falou para o mundo, ele não falou apenas para aquele local, mas para o mundo inteiro. E essa perspectiva fica muito clara no imperador Ashoka, que foi um imperador budista, que governou, na verdade, o primeiro grande império da Índia. O budismo deu condições para que uma autoridade local pudesse estabelecer domínio sobre outras regiões da Índia. Inclusive, o imperador Ashoka, ele menciona num dos seus editos, num dos seus textos que ele mandou escrever em rochas por toda a Índia. Então, ele tinha essa dimensão universal. E ele fala num desses editos que ele está mandando mensageiros do Dharma, da lei, na direção, e ele menciona os povos para o qual ele está mandando missionários budistas. Ele menciona o Egito, ele menciona o governo helenístico da Síria, ele menciona os regimes da Grécia, ele menciona o soberano helenístico da Grécia. Então, ele acreditava que o budismo tinha essa dimensão universal e que isso devia ser difundido.
Então, esses dois pensamentos, o pensamento védico e o pensamento budista, eles são dois modelos, dois elementos importantes. A Índia, até hoje, tem o livro dos Vedas, o Rig Veda, especialmente o primeiro e o mais importante, o mais antigo deles, como um livro sagrado e base de muita coisa que acontece lá, inclusive do sistema de castas, que é um sistema que até hoje na Índia é um sistema funcional do ponto de vista da organização da sociedade e das identidades sociais diversas. Ora, qual é a essência básica do pensamento védico clássico? Bom, em princípio, o pensamento védico clássico ele está escrito em sânscrito, que é o idioma indo-europeu. Isso chamou a atenção dos primeiros pesquisadores europeus que chegaram à Índia, especialmente ingleses, que se dedicavam a essas questões intelectuais com muito afinco, especialmente o Dr. Jones, que foi quem primeiro identificou as línguas faladas na Índia e o sânscrito como algumas dessas línguas, e o sânscrito especificamente, como uma língua indo-europeia, ou seja, uma língua que guardava correspondência com as línguas faladas na Europa. Realmente, você estudar sânscrito é um estudo interessante, porque você tem muitas palavras parecidas, muito cognatos às vezes, palavras que têm a mesma sonoridade e o mesmo sentido. Não é difícil, portanto, uma pessoa que fala uma língua europeia, uma língua romança, um romance qualquer de origem latina, não é um maior problema estudar o sânscrito, porque você vai encontrar muitas palavras comuns, né, e as estruturas são parecidas. Esse fato fez com que fosse postulado, desde o século XVIII, embora isso se desenvolveu muito ao longo do século XIX, a tese da migração pré-histórica dos povos indo-europeus, que, de certa forma, continua sendo hoje um tema bastante debatido, mas que, de certa forma, explica o fato de que na Índia se falam idiomas parecidos com os idiomas falados na Europa. A razão disso é que, provavelmente, em épocas remotas, povos que viviam nas estepes da Ásia Central migraram, que falavam o chamado proto-indo-europeu, migraram para a Europa, simultaneamente para a Europa e para a Índia. Essas migrações pré-históricas dos povos indo-europeus, isso é matéria de discussão infinita, porque tem muitas implicações, essa discussão toda. Ela ganhou ao longo do século XIX muitas implicações, tanto que esses povos que os hindus chamam de ários ou de arianos, eles foram retomados no pensamento racista ocidental como os povos originários, né, da Europa. Por isso que depois do século XIX começaram a se chamar os povos arianos, né, como uma espécie de essência da superioridade racial de determinados grupos humanos da Europa que alegavam descender dos ários diretamente. Na Índia, isso também existe, por incrível que pareça, ou pelo menos em determinadas dimensões, a ideia de que os ários eram um povo diferente e que os descendentes dos ários eles dominaram os povos que viviam na Índia e levaram a eles uma série de elementos. E os Vedas, sendo escritos em sânscrito, ou seja, em idioma indo-europeu, comprovam, de certa forma, essa invasão ou esse deslocamento populacional, porque nos Vedas as palavras que são utilizadas para designar termos de agricultura são palavras dravidianas, de um idioma que supostamente é um idioma anterior ao idioma indo-europeu. Então você tem aí algumas coisas curiosas com relação a isso, que tem implicações muito grandes, né, sobre a história da humanidade como um todo. E os povos, tanto que eu falei aqui, essa área que está entre o rio Ganges e o rio Yamuna é chamada de Aryavarta, terra dos ários, terra dos arianos, porque foi ali que eles construíram as bases da civilização védica. O que é que afirma essa civilização védica, em essência, ou de uma forma muito superficial, por favor, porque se gastaram rios de tinta ao longo dos últimos 3.000 anos, refletindo e discutindo sobre o legado do Rig Veda. Mas, em linhas gerais, nós diríamos que o Rig Veda ele afirma o caráter orgânico do universo,
através da figura do Purusha, ou o homem primordial, que é o universo em seu estado essencial, e esse universo ele se encontra dividido em partes, não apenas em partes físicas, não apenas em partes sociais, mas em partes, diríamos, cognitivas ou ontológicas, entre o que eu sou, essencialmente, e o que eu pareço ser. Uma parte, quando na verdade eu sou também, eu me vejo como uma parte isolada, mas eu também pertenço ao todo. Essa questão do pensamento védico é uma questão complexa, tem a ver com os rituais sacrificiais também, que eram muito complexos e cujo objetivo era fazer o sacerdote dissolver a sua consciência na consciência universal. As interpretações filosóficas sobre isso vão ser comuns na chamada literatura upanishádica posterior, que é uma literatura que vai elaborar reflexões de natureza filosófica, realmente, nós diríamos assim, sobre esses temas. O tema da unicidade do cosmos, o tema da profundidade da essência, o tema do lugar da consciência individual dentro da consciência cósmica. Esses são grandes temas da reflexão upanishádica, né? E uma coisa muito importante, e é importante para a gente poder entender o budismo e a crítica que o Buda faz, uma coisa muito importante é a afirmativa védica de que a essência das coisas, Atma, é eterna. E que, embora o universo pareça ser transitório, ele, na verdade, possui uma essência eterna, uma essência universal, uma essência incorruptível. E o objetivo do ser é ir desse mundo de transitoriedades na direção da eternidade. Há muitas formas de entender isso. A partir daí, as próprias reflexões upanishádicas, elas gravitam, e depois a filosofia hindu posterior vai gravitar entre defender que o universo essencialmente é um todo impessoal, ou há quem vai defender que na verdade é também um todo impessoal, mas tem uma consciência pessoal. Então você não se relaciona com o todo pura e simplesmente, mas pode se relacionar com o todo que possui uma consciência. Essa consciência interna, na medida em que você participa do todo, mas não externa. E isso é uma diferença muito grande na tradição hebraica, por exemplo, né? Onde, embora nós sejamos hálito de Deus, sopro do Espírito de Deus, existe algo que está externo à natureza. Então você tem aí um paradigma diferente, e principalmente um paradigma de eternidade, onde vai-se, por exemplo, poder se afirmar em algum momento que o universo visível ele é um universo transitório ou ilusório. Ele não é verdadeiro, já que a verdade é eterna, é a essência eterna das coisas. Esse tipo de pensamento é um pensamento, então, que constrói uma estrutura religiosa, ritual, institucional específica, cujo objetivo é o encontro dessa eternidade, que pode ser chamada de Atman ou Brahman. Brahman enquanto um todo, ou algo que está além, muito além da nossa capacidade de compreensão e que nós alcançamos apenas através de uma experiência mística ou através da morte. Quando então nós nos libertamos dos elementos desse mundo e do ciclo de nascimentos e mortes, ou seja, de sofrimentos que o caracteriza. O pensamento budista, ele surge como uma crítica a isso, sob vários aspectos, na verdade. Buda, a sua história pessoal do Gotama, é uma história de crítica à maneira como ele foi educado e a maneira como os seres humanos se veem dentro do mundo. Buda, Gotama, ele teve um nascimento, essa história de Gotama é conhecida, ele teve um nascimento especial, singular. Havia uma dúvida entre os astrólogos sobre qual seria o seu destino. Alguns diziam que ele seria rei do universo, mas um disse que ele seria o mestre universal. Ele teria uma grande importância, uma grande relevância, e se tornaria mestre universal exatamente depois de conhecer a realidade da vida.
através de 4 sinais. O pai dele, para evitar que ele se tornasse professor, mestre, o encerra dentro de um palácio, e ali naquele palácio ele vive alheio à realidade do mundo. Claro, isso é uma grande metáfora, né, da existência individual humana, de como nós somos alheios ao que é o mundo, alheios à realidade do mundo, como nós vivemos num permanente processo de ilusão e de autoilusão. Ele, no entanto, conhece as 4 verdades, né, os 4 sinais. Ele vê uma pessoa doente, ele percebe que a doença faz parte da vida. Ele vê uma pessoa velha, ele percebe que as pessoas envelhecem. Ele vê uma pessoa morta, e aí ele se dá conta de que todos morrem. E depois ele vê um religioso, e ele percebe que nós vivemos buscando uma solução para isso. Então essa é a perspectiva que ele tem, a partir da qual ele resolve os problemas. E o Gautama chega à conclusão, e por isso ele se torna Buda, o inteligente. Ele chega à conclusão que a razão da vida, ele chega à conclusão que a vida é sofrimento contínuo, que a razão do sofrimento é essa falta de percepção da realidade das coisas, né? É o desejo que as coisas sejam como nós queremos que elas sejam, não como elas são. É o desejo de expandirmos-nos sobre o mundo, é o desejo de ter as coisas que nunca serão nossas. Ele descobriu, portanto, depois que para interromper esse sofrimento era necessário interromper o desejo, ou seja, era preciso reconhecer o mundo tal como ele é, tal como ele existe, morte e desaparecimento. E a 4ª nobre verdade que ele descobre é que isso só é possível através do caminho do meio, né? Uma atitude de nem desejar as coisas e de nem não desejar, de apenas viver o mundo tal como o mundo é, ou seja, uma instância transitória. Ele vai afirmar que não existe nada eterno no universo, o que existe. Então, o pensamento védico dizia que era Atman, ele vai dizer que é Anatman, sem essência eterna. Então, o Buda, ele acredita, e aí ele se torna Buda, ele se torna o iluminado, depois de meditar embaixo de uma fogueira, lá num lugar específico da Índia, perto de Varanasi, o Parque das Gazelas. Então, o pensamento budista, ele é um pensamento muito realista no que diz respeito à realidade, a como as coisas no mundo funcionam. Ele se torna um crítico da estrutura de castas, porque como para ele nada é eterno, a ideia de que existam estruturas sociais que emanem da eternidade, porque era assim que os Vedas diziam, né? O universo ele é partido em 4 partes, e essas 4 partes correspondem às 4 varnas, às 4 castas essenciais. Ele vai dizer que, como você não tem essa eternidade, você não tem essa eternidade nas estruturas sociais, e pelo contrário ele vai dizer que a origem de todas as pessoas é a mesma. Né? A origem é a mesma. Ele tem toda uma narrativa sobre a história da humanidade que é constituída pelo desejo, e a própria estrutura de propriedade para ele emerge do desejo humano. Então o Buda ele tem um pensamento político muito, assim, nós diríamos contestador para os padrões da época, mas principalmente ele introduz o tema da realidade da vida e o que essa realidade da vida pode nos dizer com relação à nossa própria existência e à nossa própria inserção no mundo. Isso é uma coisa assim, essencial, fundamental. Essa tradição, a tradição bíblica, aliás, todas as tradições religiosas sempre vão estabelecer muita cautela, a necessidade da cautela humana diante dos desejos. Isso, é claro, não desejar a mulher do próximo, não desejar a coisa dos outros, não desejar isso, não desejar aquilo, em grande parte, porque o desejo é fonte de sofrimento. E o Buda dizia por quê? Porque nenhum desejo é realizável. Tudo que você conquista se desagrega.
tudo que você tem se perde. Tudo que você é está condenado a desaparecer. Então é um pensamento assim muito interessante e que tem efeitos filosóficos sobre o pensamento do Oriente como um todo. Como um todo. E Buda, portanto, ele representa esse debate intenso que nós temos na Índia a respeito de questões essenciais. Um debate que é um debate, portanto, de vários níveis, inclusive político, mas é um debate essencialmente filosófico. Então, nós diríamos assim, a Índia, ela tem essa relevância na produção de saberes, de concepções sobre o que as coisas são. E dentro da sua exclusiva particularidade, do seu pensamento, que é riquíssimo, mas muito particular, que é o pensamento védico, você vai à Índia, se você pergunta para alguém se alguém pode se tornar hindu, eles vão dizer que não, mas o movimento Hare Krishna, por exemplo, e outros movimentos hindus, desde a época do Ramakrishna, eles de alguma forma estimularam a expansão dos elementos védicos pelo mundo. É claro que é muito difícil você entrar dentro da lógica do pensamento védico sem entrar dentro da lógica cultural hindu. Por isso que os Hare Krishnas acabam se vestindo de hindus, né? E todo mundo que de alguma forma gravita em torno do pensamento hindu incorpora elementos culturais hindus. Isso é um aspecto interessante da expansão, que se torna também expansão cultural. Isso já tinha acontecido no sudeste da Ásia, né, e algumas regiões anexas à Índia, e acontece depois do século XIX, embora, em princípio, esse pensamento ele seja um pensamento étnico muito próprio. Mas como ele tem dimensões universais também, na medida em que a crença na eternidade das coisas é uma crença que tem a sua realidade universal, o pensamento hindu se expande e pode se expandir, mesmo que seja de forma limitada, pelo mundo como um todo. É claro que o Bhagavad Gita, que é o texto que de alguma forma sintetiza, né, todo o pensamento religioso védico, ele é um texto bem mais complexo e difícil que os textos bíblicos enquanto tais, né? Porque a gente já falou isso aqui na última aula, os textos bíblicos, as mensagens do pensamento bíblico, você pode apreendê-las e entendê-las sem ser judeu, sem ser ocidental como um todo. Tem ali um universalismo que não exige que você se vista como ocidental para ter um pensamento. Exige que você se vista, mas não necessariamente, no fundo, né? Você até pode acompanhar um pensamento bíblico sem se vestir, como acontecia aqui no caso, aconteceu em determinados momentos, no caso da história da cristianização dos índios no Brasil. Mas, de qualquer forma, é um pensamento que tem outras dimensões, né? A questão do perdão, do amor, são temas que têm uma universalidade até inquietante e que coloca questões ao pensamento como um todo. Mas, mesmo assim, o pensamento védico, o Bhagavad Gita, apesar do Bhagavad Gita ser um texto que exige de você algum tipo de conhecimento da cultura da Índia, né, não é tão autoevidente quanto o Novo Testamento, por exemplo, é um texto que traz questões que são questões universais. As questões do dever humano, as questões morais, o lugar da moral na existência, o lugar da relação do homem com Deus, quem é Deus, qual a relação que nós temos com o absoluto e por aí vai. Da mesma forma, o pensamento budista ele tem essa dimensão universal nessa crítica que ele
da eternidade como motor das atividades humanas. Há um determinado momento que perguntam a Gautama, ao Buda já, né? Existem os deuses? Aí o Gautama, o Buda, o Buda, o inteligente, né, o iluminado, ele já tinha entendido as coisas. Ele fala assim, existem os deuses? Aí ele diz assim, existem sim, os deuses existem. Só que os deuses, eles não podem nos livrar do nosso sofrimento. Quer dizer, o sofrimento humano, ele não vem, a libertação do sofrimento vem através de atos de consciência próprios, né, de reconhecimento da realidade do mundo. Então, nesse caso, nesse sentido, o pensamento budista, ele também introduz uma variável importante, que é o variável da importância das decisões individuais, principalmente das decisões de consciência, diante do mundo, no processo da sua elevação, no processo da elevação da consciência. Em suma, esses são alguns elementos que eu gostaria de tratar sobre a tradição originária, né, da Índia, e tanto do hinduísmo, do pensamento védico clássico, quanto do budismo. São algumas observações importantes para a gente poder estabelecer os termos gerais dessa discussão. Então era isso que eu tinha a dizer na nossa aula de hoje. Alguém teria alguma pergunta? Fernando Pessoa. Fernando Pessoa tem passagens muito budistas também. Quando ele diz, por exemplo, que a realidade, ele diz assim, a realidade é sempre mais ou menos daquilo que nós queremos. Isso aí é totalmente budista também. Quer dizer, a realidade em si, ela é transitória. Nós estamos sempre desejando mais ou menos sobre ela, né? Mas nós nunca estamos em conexão com a realidade. Porque estar em conexão com a realidade é não desejar nem mais nem menos do que ela é. Esse é aquele poema, segue o seu destino, ama suas rosas. O resto é sombra de árvores alheias. Né? A realidade é sempre mais ou menos daquilo que nós queremos. Então você também vê em Fernando Pessoa, especialmente, essa presença do pensamento budista muito forte. Então é realmente um pensamento poderoso e é um pensamento que, na verdade, sequer é budista, no fundo. É um tipo de pensamento, é uma coisa que você percebe sobre a existência vivendo-a, né? De que você perceber que a realidade é sempre mais ou menos do que aquilo que nós queremos é uma coisa que você percebe depois que você vive um pouquinho, né? E começa a refletir sobre o que você viveu. Sempre mais ou menos daquilo que nós queremos. É isso.